Oi, gente bonita, tudo bem com você? Que bom! Mais uma vez juntos aqui no Bíblia do Zero, uma conversa de gente comum para gente comum. Não é um papo de especialista para especialista, a gente não é tão especialista assim. Nosso desejo é que você tenha acesso a esse texto e tenha curiosidade de buscar dentro da Bíblia essas pérolas fantásticas que estão aqui escondidas. Nos últimos dias, a gente tem conversado um pouco sobre a literatura profética, o gênero literário profético. Falamos um pouquinho sobre o gênero literário apocalíptico. Conversamos um pouco sobre o Apocalipse, o pequeno Apocalipse de Marcos, no capítulo 13, do Evangelho de Marcos. E falamos no último encontro sobre um pouquinho sobre o livro de Apocalipse, que é um livro que desperta grandes curiosidades, grandes paixões. Tem gente que acha que é o manual do fim do mundo e por aí vai. O que a gente quer é que você, se puder, claro, assista lá o nosso último encontro. A gente fala um pouquinho sobre a autoria, sobre o lugar, sobre o tempo do livro. Mas a gente também hoje quer falar sobre a possíveis destinatários do livro. E para isso eu preciso que você abra no livro de Apocalipse e a partir do capítulo 2 você vai ver vamos dizer assim, um apontamento dos possíveis destinatários do livro. Aqui o nosso autor ele aponta para ele nomeia 7 igrejas da Ásia. Ele cita a igreja de Éfeso, de Pérgamo, de Tiatira. Ele fala sobre a igreja de Sardes, de Filadélfia, de Laodiceia, a igreja de Esmirna. São igrejas conhecidas por serem muito provavelmente o campo missionário do apóstolo Paulo nas suas viagens. Paulo, a sua equipe, aqueles que foram evangelizados de segunda e terceira mão, essas igrejas possivelmente estavam já solidificadas, comunidades cristãs solidificadas dentro de cada uma dessas cidades. E o texto aqui, o nosso autor diz que o anjo dá a mensagem para que ela seja encaminhada a essas igrejas. E olha, gente, aqui eu quero mencionar algumas coisas. A primeira diz respeito ao seguinte: quando a gente fala o número 7, e aqui são 7 nomes mesmo, nominados 7, 7 é um número muito significativo, é o número da completude, também pode ser o número da perfeição, o número da pureza. Provavelmente essa ideia de 7 igrejas da Ásia pode ter sido, no começo, uma ideia de que, olha, isso aqui não é somente para as igrejas da Ásia, mas é para toda a igreja de Cristo no mundo. Por isso que muitos comentaristas bíblicos, eles entendem que cada uma dessas igrejas aqui, ela sim, pode ter sido, claro, uma menção explícita àquela determinada comunidade, àquela determinada igreja, mas, no entanto, pode também ser uma figura, uma ideia muito figurada para a igreja no tempo, no tempo da história. Em cada momento da história, a igreja ela pode estar vivendo uma dessas menções aqui de uma igreja determinada e ela tem uma mensagem explícita para ela. Então eu começo aqui, por exemplo, menciono 3 igrejas que tiveram, vamos dizer assim, admoestações, aconselhamentos, exortações bem incisivas, bem firmes. Então, por exemplo, a igreja de Éfeso, embora isso está lá no capítulo 2, a partir do verso 1, a visão aqui ela diz que é uma igreja que não esmoreceu, mas ela tem uma coisa, ela abandonou a paixão inicial, ela, como diz o texto ao pé da letra aqui, ela abandonou o primeiro amor. Aqui a ideia é de uma comunidade que
continua trabalhando, continua viva, continua fazendo as suas tarefas, mas, no entanto, já não faz as tarefas de uma maneira apaixonada, como se esperasse realmente a manifestação do Senhor a qualquer momento. Eles fazem por agenda, fazem por fazer. Talvez isso seja uma exortação, uma palavra para comunidades, para que elas façam o que têm que fazer, mas façam com paixão, façam com gana, com fogo nos olhos, e não simplesmente por religiosidade. Também há a igreja de Pérgamo, que, segundo o texto, ela suporta muita doutrina e muita divisão dentro dela, muitas falsas doutrinas e muita divisão dentro dela. E a ênfase da mensagem a essa igreja, a igreja de Pérgamo, é que, olha, converte-te. Era para que ela se convertesse novamente, ou seja, muda de rumo, muda de estrada, muda o teu norte, você está indo para o lugar errado. E aqui há uma menção, eu fico imaginando como se fosse uma mensagem a comunidades, a igrejas, que, olha, cuida para que vocês não estejam divididas, cuida para que vocês não caminhem com falsas doutrinas, com heresias, e olha, converte-te. E essa ideia do converter-se, é o mudar de gradiente, ela sempre foi uma palavra muito presente em todo o Novo Testamento, assim como em toda a Bíblia. É a ideia do mudar de direção e ir para aquela direção que o Senhor está apontando. Por fim, há uma menção à igreja de Tiatira, que é uma igreja que tolera a figura, segundo aqui, a figura nominada de Jezabel. Jezabel é uma figura conhecida no Antigo Testamento, a esposa do rei Acabe, e que ela foi uma personagem muito ruim para o governo. Ela causava divisão, causava conflito, ela não se submetia às ordenanças, ela disputava espaços de poder. Enfim, e ela foi personificada aqui, um nome personificado, ele foi adjetivado, dizendo, olha, essa igreja de Tiatira, ela tem essa personagem, Jezabel, e aqui é uma figura, gente. Ou seja, igrejas que toleram pessoas dessa natureza, elas precisam se converter também. E aqui a ideia é de que, no mais, ele diz, aqui a mensagem diz para essa igreja de Tiatira, olha, permanece e mantém, né, aos que sobraram, que restaram, com o que você tem. Ou seja, mantém seguro o que você tem, para que você não perca o restante para esse tipo de pessoa. Nós temos ainda mais algumas igrejas para falar e a gente vai falar isso no próximo bloco. Bíblia do Zero, muito obrigado pela sua companhia. Seja bem-vindo.